Hashtag 159, Apocalipse, estudando as profecias. Bom, a cronologia desta mensagem, determinada em grande parte da primeira mensagem. Esta não pode preceder aquela, mas aquela, como vimos, está limitada nos últimos dias. Esta, todavia, deve ser dada antes do fim, porque nenhum acontecimento desta espécie é possível depois desses acontecimentos. É, portanto, uma parte daquele movimento religioso, nós já nos referimos lá atrás, que toma lugar nos últimos dias com referência especial à volta de Jesus. Segue-se, portanto, naturalmente o desejo de saber. Mas, e essa Babilônia, o que é que significa? E por que Babilônia caiu? Qual é, afinal, a sua queda e o que significa? Como se realizou esse acontecimento? Então vamos agora analisar esse ponto. Bem, quanto à etimologia da palavra, alguma coisa sabemos pelas lições marginais do Gênesis, capítulo 10, versículo 10, capítulo 11, versículo 9. Bom, o começo do reino de Nimrod foi Babel ou Babilônia. O lugar foi chamado assim porque Deus confundiu ali a língua dos construtores da torre. Na verdade, a palavra significa confusão, porque até hoje nós dizemos, está aí uma Babel que ninguém entende. Certo? Um dito popular, né? A palavra é aqui usada em sentido figurado para designar a grande cidade simbólica do Apocalipse, com referência especial ao significado do termos e as circunstâncias de que se originou. Aplica-se, portanto, a alguma coisa em que, especificando sua principal característica, se pode escrever a palavra confusão. Há apenas 3 objetivos, ou objetos possíveis, a que a palavra pode se aplicar. E são elas pela ordem. Primeiro, o mundo religioso apóstata, em geral. Segundo, a igreja papal em particular. Terceiro, a cidade de Roma. Bom, olha, examinando estes pontos, mostraremos primeiro o que não é Babilônia. Vamos por exclusão, que fica muito mais fácil. Primeiro, Babilônia não se limita à igreja de Roma. Não se pode negar que essa igreja é uma parte constitutiva muito importante na Grande Babilônia. A descrição do capítulo 17 aplica-se muito particularmente a essa igreja, mas o nome que ela traz na sua testa é mistério. A Grande Babilônia, mãe das prostituições, abominações da terra, revela outras relações familiares. Se a igreja é a mãe, quais são ou quem são as filhas? O fato de se falar dessas filhas mostra que, além da igreja, há outros corpos religiosos incluídos nesta designação, em estreita ligação com a igreja de Roma. Além disso, haverá um apelo feito em relação a esta mensagem. Sai dela, povo meu. Apocalipse, capítulo 18, versículos de 1 a 4. E, como esta mensagem é localizada na preparação, ou melhor, na presente geração, segue-se que Babilônia apenas se refere à igreja romana, que o povo de Deus, como corpo, se encontra na comunhão dessa igreja e deve ser chamado a sair dela. Mas, pelo menos, nenhum protestante
está disposto a adotar semelhante conclusão. Bom, então nós vimos que, em primeiro lugar, Babilônia não se limita à Igreja de Roma. Agora vamos ver, em segundo lugar, Babilônia não é a cidade de Roma. O argumento para mostrar que a cidade de Roma é a Babilônia, no Apocalipse, é assim apresentado. O anjo disse a João que a mulher que ele tinha visto, a grande cidade, que reinava sobre os reis da terra, e que as 7 cabeças da besta são 7 montes sobre as quais a mulher está sentada. Então, tomando a cidade e os montes em sentido literal, e encontrando Roma, justamente edificada sobre 7 colinas, é feita imediatamente a aplicação a Roma literal, que não é. O princípio em que se baseia essa interpretação é a suposição de que a explicação de um símbolo tem de ser sempre literal, mas cai por terra, desde o momento em que se mostra que os símbolos, por vezes, são explicados por outros símbolos, explicando-se então este. E isto pode facilmente acontecer. Por exemplo, no Apocalipse, capítulo 11, versículo 3, é apresentado o símbolo das duas testemunhas. O versículo seguinte diz, e nós já sabemos quem são as duas testemunhas, né? Eu vou só dar mais um spoiler aqui para lembrar vocês. É o Velho e o Novo Testamento. Bom, o versículo seguinte diz, essas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus da terra. Então, neste caso, o primeiro símbolo é o mesmo que o outro símbolo, que, por sua vez, é claramente explicado a Iures, ou Algures. O mesmo acontece com o caso que temos aqui diante de nós. As 7 cabeças são 7 montes, a mulher que viste é a grande cidade. Não será difícil que tanto os montes como a cidade são usados simbolicamente. Diante de tudo isso, temos de prestar atenção nos seguintes casos. Né? Primeiro, somos informados no capítulo 13 que uma das 7 cabeças foi ferida de morte. E nós já vimos isso aqui. Teve o Papa que, lá na época de Napoleão, foi destituído por Napoleão. Né? Esta cabeça não pode, portanto, ser um monte literal, porque seria estúpido dizer que o monte foi ferido de morte. Segundo, cada uma das 7 cabeças tem sobre si uma coroa. Ora, quem já viu jamais um monte literal adornado com uma coroa? Terceiro, as 7 cabeças se sucedem, evidentemente, na ordem de tempo, porque, lemos aqui, 5 caíram e existe. O outro ainda não chegou. Quer dizer, um existe e o outro ainda não chegou. Então, um está governando. Ainda não é vindo esse outro. Então, Apocalipse, capítulo 17, versículo 10. Mas as 7 colinas sobre que Roma está edificada não são sucessivamente... não seria absurdo aplicar semelhante linguagem às colinas de Roma, não tem nada, não tem sentido. E quarto, segundo a profecia de Daniel, capítulo 7, versículo 6, comparando com o próprio livro de Daniel, no seu capítulo 8, versículo 8 e 22, as cabeças significam governos. E ainda, segundo Daniel, capítulo 2, versículo 35 a 44, e o profeta Jeremias, capítulo 51, versículo 25, os montes significam reinos. Então vamos prosseguir na próxima hashtag.